Salve galera do Poeira Cósmica! Eric Duarte chegando na área! E hoje, para não perder o costume de uma boa lista, vamos para mais um sensacional episódio do quadro Top 5! E continuando a nossa escalada pelos gloriosos anos 80, chegou o dia de falar dos grandes filmes de 1984, que eu considero um dos melhores anos dessa década para o cinema, pessoal. Só tem coisa boa! Então eu resolvi, como eu sempre faço aqui no canal, indicar alguns filmes um pouco menos badalados. Porém são verdadeiras pérolas, não se enganem! Tá gostando desse vídeo? Então já deixa o seu joinha, que vai ajudar bastante a gente. E não esquece de compartilhar com os amigos. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E ativa o sininho para continuar recebendo as notificações do YouTube. Vai fazer as suas comprinhas na Amazon? Acessem os nossos links aqui na descrição. Além daquele descontinho maroto, você também colabora com o crescimento do canal. Nos sigam nas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook e no Instagram. E na quinta posição, A História Sem Fim. O jovem Bastian, um garoto que sofre bullying na escola e enfrenta as dificuldades da perda precoce da mãe, só encontra refúgio na sua própria imaginação. Até que um dia ele descobre em uma antiga biblioteca um livro chamado justamente A História Sem Fim, onde cada página lida se torna realidade, vivenciando o reino de fantasia, repleto de elfos, anões, guerreiros, criaturas, todos lutando para salvar a vida da imperatriz menina de sua terrível doença e impedir que fantasia seja destruída pelo nada. Esse é meu filme de fantasia favorito da vida, pessoal. Eu assistia demais, principalmente nas reprises do Cinema em Casa no SBT. Dirigido pelo ótimo Wolfgang Petersen, o mesmo de Mar em Fúria, uma produção germano-americana, repleto de criatividade, inventividade, baseado justamente no livro A História Sem Fim, do escritor alemão Michael Ende. Bastante ação e aventura, e um certo tom dramático presente. Efeitos práticos belíssimos. Destaque para a atuação de Noah Hathaway como o Guerreiro Atreio. E claro, não tem como a gente não lembrar do Dragão da Sorte com cara de cachorro, Falkor. Esse é diversão garantida. E na quarta posição, Greystoke, a lenda de Tarzan. A partir de uma expedição do Lord Greystoke e sua esposa para a África, acaba ocorrendo um naufrágio e os dois terminam sozinhos em uma selva, com o nascimento do filho nesse ambiente, a morte da mãe por malária e o assassinato do seu pai por Olhos Brancos, um líder símil. A criança é adotada e criada pelos macacos da floresta. Baseado na clássica obra de Edgar Rice Burroughs, essa é, na minha opinião, a melhor adaptação do Tarzan para as telonas. Dirigido pelo britânico Hugh Hudson, que já vinha do sucesso de Carruagens de Fogo. Ele traça uma versão muito mais realista da história, fugindo um pouco daquele estereótipo dos antigos filmes dos anos 30 e 40, que tinha verdadeiros atletas muito bem penteados interpretando o personagem. Destaque para a ótima ambientação selvagem da primeira parte do filme, e também os incríveis trajes dos macacos, desenhado e feito pelo mestre dos efeitos especiais, Rick Baker. Um elenco estelar, contando com Christopher Lambert, aqui no seu primeiro papel, inclusive. Também Andy McDowell, Ian Holm, que já vinha do sucesso de Alien, e também Ralph Richardson. Esse é o Tarzan raiz. E na terceira posição, A Companhia dos Lobos, dirigido pelo irlandês Neil Jordan, o mesmo de Entrevista com o Vampiro, adaptando um conto de horror da britânica Angela Carter. Realiza aqui um dos filmes mais originais da década de 80, baseado em Chapeuzinho Vermelho. Essa mistura de fábula e horror envolvendo lobos e lobisomens é repleta de metáforas e simbolismos, representando todos os desejos, instintos e dúvidas da puberdade de forma alegórica, com aspecto de sonho, sujeito a diversas interpretações. Uma interessante conotação sexual é abordada, e o eterno embate entre o conservadorismo e o liberalismo também está presente. Destaque para a fotografia do filme, explorando muito bem as cores, principalmente o vermelho, com certo barroquismo visual, a maquiagem e as transformações diferenciadas, além da presença de atores consagrados como Stephen Rea, David Warner e Terence Stamp. Imperdível! E na segunda posição, 1984, o filme.
O funcionário Winston Smith vive em um futuro distópico pós-guerra atômica, sob um regime repressor, trabalhando para o Ministério da Verdade no governo da Oceania, que controla toda a população, vigiada pelos olhos do grande irmão, proibindo qualquer tipo de emoção, sentimento ou opinião. Talvez essa seja a melhor adaptação do clássico da ficção científica, escrita por George Orwell em 1949, dirigido pelo britânico Michael Radford, e contando com a sensacional fotografia de Roger Dickens, não deve nada ao livro, retratando com bastante fidelidade todo esse universo criado pelo autor, criticando de forma velada todos os governos totalitários da época, como o nazismo, comunismo, stalinismo, onde o interesse de cada indivíduo é totalmente subjugado pelo bem maior de um sistema coletivo opressor e ditatorial. Atuações espetaculares de John Hurt no papel principal e também Richard Burton como O'Brien, oficial do governo. 1984, um filme que infelizmente continua mais atual do que nunca. Winston. Do you like me? E na primeiríssima posição, Era Uma Vez na América, a fascinante história de dois amigos judeus, vividos pelos inimitáveis Robert De Niro e James Woods, que crescem cometendo pequenos delitos nas ruas de Nova York, se tornando mais tarde importantes figuras da máfia local. Com quase 4 horas de duração, esse épico pode ser considerado a grande obra-prima do super diretor italiano Sergio Leone, que já vinha de clássicos absolutos do faroeste, como Três Homens em Conflito e Era Uma Vez no Oeste. Aqui, mais uma vez, resolve contar em detalhes uma história que remete às origens da América, desde a época da Lei Seca e o aumento das facções criminosas, porém trabalhando toda a humanidade desses personagens e o drama que os cerca, não deixando de lado características marcantes dos seus melhores faroestes, como a figura do anti-herói, a violência estilizada, mas também os momentos mais contemplativos e o ritmo mais lento e introspectivo. Tudo temperado com a trilha sonora soberba do seu parceiro inseparável, Ennio Morricone. Simplesmente genial, pessoal. Presença de outros atores brilhantes como Joe Pesci, Elizabeth McGovern, Danny Aiello, entre vários outros, coroando esse clássico do cinema que, na minha opinião, pode ser comparado com o Poderoso Chefão tranquilamente, sem sombra de dúvida. Open it! You wanna go swimming? Yeah, let's go for a swim. We're gonna need you guys today. Então é isso aí, pessoal. Mais um ano concluído da década de 80. E com esse vídeo a gente termina mais uma temporada aqui do canal. Foi um ano conturbado, mas que acaba com uma certa dose de esperança de que o futuro pode ser bem melhor. Então um excelente Natal para todo mundo e um ano novo repleto de realizações, saúde e felicidade. Nos vemos em 2022. Forte abraço! Fui!